Bom, as imagens são mesmo assustadoras, hein, Coach? Já pensou você com um rifle É, no pescoço? Impressionante a tranquilidade do apresentador do programa que continuou ali fazendo o trabalho dele como se nada tivesse acontecendo, né? É curioso isso na América Latina em geral, né? Até ontem não se falava nada do Equador, eu não tinha visto nenhuma notícia de que tinha problema de violência e tal. E é um sinal também de que a América Latina deve ficar bem agitada esse ano. A Argentina já está uma pré-convulsão social ali, o governo que também acabou em 10 de dezembro, né? E que tem minoria no Congresso. Eu achava que primeiro ia acontecer isso na Argentina, né? Que já tem até uma greve geral marcada para o dia 20 de janeiro, né? Mas, de uma forma geral, houve, em determinado momento, uma guinada à direita de governos aqui na América do Sul, principalmente, né? E que levaram a uma explosão social. É tudo muito recente, eu não vou me adiantar, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado aqui no Brasil também com o poder que as milícias e as organizações criminosas estão ganhando. Né? Por tudo isso, a droga, né? O tráfico de drogas, e eles estão criando um poder paralelo ao Estado. Né? O Equador pode ser o primeiro aí de uma série. Aqui no Brasil, a coisa está se aproximando também muito grave nessa área. verdade. Ô Isabela, e estava lendo aqui um perfil do atual presidente equatoriano, que está vivenciando a primeira crise, que é essa que a gente está vendo aí com imagens de violência, né, nas ruas do Equador, em locais privados e universidade, na Universidade de Guayaquil, também em outros locais. O empresário Daniel Noboa tomou posse, né, lá no Equador, portanto, em 2023, né, no fim agora do ano passado. Ele tem 35 anos, é a pessoa mais jovem a ocupar o cargo, nasceu nos Estados Unidos, formado em universidades estrangeiras, sommelier, gosta de carros, cavalos, segundo a assessoria de imprensa dele. O pai dele se tornou presidente 5 vezes, aliás, tentou se tornar, né, mas nunca conseguiu. Ele vai governar o Equador por 18 meses, que é o resto do mandato do ex-presidente Guilherme Lasso. Em maio, Lasso dissolveu o Congresso, convocou eleições antecipadas para não ser julgado politicamente por corrupção. Além da crise, o país também tem problemas com o aumento da violência e gangues, como a gente fala aqui. Cerca de 3.600 pessoas foram assassinadas no país no ano passado, segundo o Observatório Equatoriano. Ao assumir, ele afirmou que pretende fazer mudanças nas leis do país, no Congresso. O grupo político do novo presidente, Ação Democrática Nacional, tem 17 das 137 cadeiras parlamentares e ele fez essa eleição, né? Aliás, ele se elegeu, inclusive com discursos utilizando o colete à prova de balas. Lembro que a gente divulgou algumas imagens, chamavam a atenção justamente por conta da violência, né? Que tem se propagado também pelo Equador, Isabela. Lidar com uma crise, né, do ponto de vista de segurança pública e uma crise carcerária, né, penitenciária é muito grave, porque o que o Equador está vivendo hoje, então, enfim, o Equador não tinha um histórico, né, até uns anos atrás de violência ou de coisas parecidas com essa. No entanto, você tem uma atuação e uma mudança do ponto de vista da atuação internacional, né, do narcotráfico, milícias e grupos de crime organizado, que passaram a ver no Equador um ponto estratégico e a ocupar o Equador. E aí essa crise ela começa principalmente a partir da atuação dos presídios. Então você tem sequestro de policiais, você tem, enfim, presídios que passam a ser, de uma certa forma, tomados, né, por lideranças que o próprio Noboa define como narcoterroristas, né? Então, ou seja, terroristas que estão ligados ao narcotráfico. E aí agora tem que se lidar com isso, né, e responder de acordo com os planos, né, desses 60 dias de estado de exceção, de estado de emergência, principalmente atuar na segurança pública, que é um tema que a gente estava falando, né, agora há pouco, e oferecer soluções para como lidar com lideranças, né, do narcotráfico que estão nos presídios e que, apesar de estarem nos presídios, estão comandando essas ações, né. Então, fica uma situação muito complicada, porque se você tem uma pessoa que está, enfim, fora, né, tá na vida comum, né, não está em cárcere, nem em privação de liberdade, você tem uma série de sanções, uma série de medidas que você pode fazer, inclusive prisão, contra essas pessoas. Agora, como é que você faz? A gente não tem uma previsão institucional muito clara, inclusive, né, em diferentes países, de como é que você vai atuar
quando uma pessoa está fazendo algo de dentro do presídio. Então ela já está privada de liberdade, ela já está cumprindo uma determinada sentença, e aí como é que você lida com isso? Porque, em tese, essas pessoas não deveriam ter a possibilidade, assim como acontece infelizmente no Brasil, de dentro dos presídios comandar verdadeiras, enfim, motins, rebeliões para as cidades, para um país. Mas é isso que está acontecendo no Equador. E apesar de, claro, né, o Equador, acho que a gente vai pensar do ponto de vista de escala, né, é muito difícil comparar com o Brasil. No entanto, no Brasil a gente já viu episódios parecidos com esse, né? Claro que a escala é diferente, né? O Brasil nunca chegou a decretar estado de emergência por causa disso, mas, por exemplo, cidades como a própria cidade de São Paulo já entrou num estado de emergência, digamos assim, quando a gente teve a atuação do PCC na década de 2000. Então isso não é uma coisa que está tão distante, que está só no Equador e que não acontece em outros países da América Latina, da América do Sul, ou que não acontecem no Brasil, né? Agora, além de ver, a gente vai ouvir essa invasão de homens armados a uma TV no Equador. Vamos lá. Que se vaya la policía, que se vaya la policía. Que se vaya. No se mueren todos. Mueren la boca. Que se vaya, que se vaya. La cámara, que se vaya. Que se vaya. Dile que tenemos bomba. Y esa. Arriba hay más, dice la bomba. Sí. Eso, ahora como si fuera que se vaya para que te den más. Pero dile que yo no le tengo nada. Ya, siga diciendo, papá, dígale diciendo. Dile lo que pasa cuando... Que coisa, hein? A gente vai ver agora informações do decreto do Noboa, que motivou todos esses ataques, né? Segundo as informações que a gente tem agora. O UOL destaca essa informação e a gente vai ver juntos aqui. Agora, o presidente do Equador decreta estado de conflito armado interno, é o que a gente falava aqui para vocês. O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou estado de conflito armado interno no país contra grupos criminosos. Gripe seria ótimo se fosse, né? Olha aqui o decreto que ele escreveu. Ele disse que assinou o decreto executivo que declara o conflito armado interno e identificou os seguintes grupos do crime organizado transnacional como organizações terroristas e atores beligerantes não estatais. Águilas Killer, AK-47, Cabalheiros Oscuros, e aí cita vários grupos locais do Equador, né, grupos criminosos, diz que ordenou às Forças Armadas que realizassem operações militares para neutralizar estes grupos. Assina o decreto o atual presidente do Equador. Portanto, a gente está vendo essas imagens.